Eu queria falar hoje de um autor, um filósofo razoavelmente bem conhecido, mas que volta e meia a gente vê, eu não li nada dele. É um livro que já tem um certo tempo, os livros dele, né, não é um livro, mas os livros dele, que fizeram muito sucesso cerca de 30 anos, 20 anos atrás, mas hoje em dia eu encontro muita gente que não leu, ou se não leu, não fixou tanto na época que leu. E eu acho ele um autor muito importante, Eckhart Tolle, tá? E eu achei melhor pegar e fazer um resumozinho rápido dos conceitos principais e mostrar aqui, porque ele não é um autor que fala de práticas mentais, não é um autor mentalista, não é um autor que usa técnicas de concentração, nada que a gente está acostumado muito desse estilo. Só que os conceitos dele são muito profundos, conceitos sobre a forma de viver bem, de ter equilíbrio emocional, equilíbrio na vida, e são conceitos que eu acredito que a gente deve praticar. E apesar de ele falar de uma maneira bastante simples, ele se aprofunda muito, e eu não vou chegar e aprofundar, só vou mostrar aqui alguns conceitos que eu acho importantes. Então, chamei isso aqui de pensamentos que mudam sua vida, e coloquei três pontos principais, né? Três pontos que ele considera que são pontos importantes. Um é o valor do momento presente, vamos refletir um pouco sobre isso. O segundo é a libertação da identidade e das emoções, as emoções que às vezes nos escravizam. E o terceiro é a busca pela paz interior. É um autor, digamos assim, literário. Você não vai encontrar conceitos científicos, é um autor filosófico. Mas vale a pena ler ele, e os livros dele são muito fáceis de acesso. O que é Eckhart Tolle? É um escritor e conferencista alemão, nascido em 1948, e fala muito sobre espiritualidade e autoconhecimento. A obra dele mais famosa é O Poder do Agora. Talvez pelo nome, O Poder do Agora, vocês devem se lembrar, que se tornou um best-seller mundial e o estabeleceu como um dos principais nomes da espiritualidade contemporânea. Ele é considerado um dos mais influentes sobre esse assunto. Os livros dele já foram traduzidos para dezenas de idiomas. Até hoje ele ministra palestras e workshops em todo o mundo. Para quem não conhece o rosto dele, é um pouco antiga essa foto, mas vale. Aqui é o Eckhart Tolle. E ele tem três ideias principais. Uma deles é o poder do agora, onde ele enfatiza, em essência, a importância de viver o momento presente, em vez de se preocupar com o passado ou com o futuro. Muita gente fala sobre isso, mas ele fala conceitos simples e com uma profundidade que vale a pena ser lido. Ele acredita, ele mostra em vários exemplos, analogias, histórias, como a maioria dos sofrimentos humanos é causada pela identificação excessiva com a mente e seus pensamentos. Ele tem muito a ver com o. Ele não fala exatamente dos princípios gregos antigos, mas ele tem muito a ver com o estoicismo, mas a maneira como ele fala de aceitar a vida como ela é, desde que a gente não se identifique demais com o prazer ou com a dor. O outro ponto dele é a mente como obstáculo. Ele fala muito como a mente é uma ferramenta útil, mas que pode se tornar um obstáculo para a felicidade. Ela tem que ser controlada, ela tem que ser treinada para você obter a paz interior. E ele realmente, no livro dele, nos vários livros dele, ele ensina técnicas para você observar os pensamentos sem se identificar com eles. E o terceiro conceito dele é o despertar da consciência, em que ele fala que devemos procurar um estado de consciência desperta. E hoje em dia, está até na moda falar esse termo. Volta e meia eu vejo alguém falando aqui, você tem que entrar no seu despertar, você tem que entrar na consciência desperta. É que a Hartwig fala sobre isso. Então, a pessoa deve se libertar do ego e se conectar com o eu, com a essência do seu próprio ser. Ele considera que esse despertar é possível, né? Então, para qualquer pessoa. E isso é que faz com que a vida seja plena e significativa. Então, vamos dar um apanhado assim mais sucinto dos conceitos dele e o que verificar o que pode ser útil para o nosso trabalho aqui. Primeiro, vamos falar do valor do momento presente. Isso é muito importante, o valor do momento presente. Esse primeiro conceito aqui, que é o valor do momento presente, é compreendendo o agora. Que ele fala, enfatiza nos livros dele, que o conceito do tempo é mal interpretado. Estar consciente do agora ajuda a nós redescobrirmos a beleza e a simplicidade da vida. O tempo é considerado valioso, mas a única coisa que realmente existe é o momento presente, o agora. Ele enfatiza que o passado é apenas uma memória. Mas eu sinto emoções e eu sofro a partir de coisas que me aconteceram. Eu tenho cicatrizes na alma.
As cicatrizes não estão na alma, as cicatrizes estão na memória, e a memória desencadeia emoções no presente. Então, o sofrimento que a pessoa sente no presente devido a questões que aconteceram no passado é um sofrimento no presente. É uma escolha de rebobinar aquilo, de fazer que nem a vaca e pegar de novo a grama que comeu e começar a redigerir aquilo. Né? Então, essa regurgitação e ruminação é do momento presente. E também as coisas positivas. Se você teve experiências positivas no passado, você lembra com prazer e fica evocando aquilo e sente de novo aquela sensação de prazer e satisfação. E a mesma coisa no futuro. Quando você se antecipa e acha que vai acontecer algo de ruim no futuro, você traz no futuro, a partir da sua ideação, da sua lógica, das tendências sua de imaginar o futuro, e traz para o presente a sensação de bem-estar ou de mal-estar, de acordo com que é um futuro que você espera ou é um futuro que você teme. Então, o que considera é que a única coisa que realmente existe é o momento presente, o agora. Então, estar consciente o agora é o que nos dá uma beleza de viver o presente. E se você acha que o que você está lembrando do passado ou que você está esperando do futuro não te traz satisfação, deve treinar, reconhecer que isso não existe no momento presente. Então, essa falta de presença é uma falta de satisfação pessoal e emocional. Os detalhes do cotidiano começam a ficar distantes porque você só vive dentro da sua própria mente, num casulo, numa cadeia interna. É isso que ele fala muito sobre o poder do agora. E um pouquinho mais sobre compreendendo o agora, ele fala que o passado e o futuro, enfatizando o máximo, são apenas construções mentais na nossa mente. O agora é onde a vida realmente acontece. Focar no momento presente é a única maneira, e ele reprisa muito isso na literatura dele, é a única maneira de ter uma vivência autêntica e plena. Mas às vezes eu não tenho que planejar minha vida para o futuro. Sim, você pode planejar a sua vida, mas não viver nesse futuro. Porque tudo que você planeja é o trazer do futuro para o presente. Aí você começa a tomar ações no presente para construir aquele futuro. Mas essas ações estão no presente. Essas ações não estão no futuro. Você vai agir no presente a partir das suas ideações, dos seus prognósticos do futuro. Mas lembre-se, você está agindo no presente. Inclusive, ele fala de que a procrastinação, aqueles problemas, os medos que as pessoas têm, eu quero tanto fazer isso perfeito, não consigo fazer perfeito, então eu vou acabar não fazendo nada, eu desisto porque eu não consigo. Porque a pessoa só vive num futuro ideal onde tudo está pronto, em vez de sentir prazer e satisfação em construir a coisa. Por exemplo, uma pessoa está escrevendo um livro. Ela tem que sentir prazer em escrever a primeira página, depois a segunda, depois a terceira. Porque se ela só imaginar aquele momento no futuro em que o livro está pronto, e os louros que ela vai receber quando o livro pronto, ela vai acabar parando o livro no meio. Porque o livro da ideação do sonho do futuro nunca vai estar tão satisfatório quanto aquela página do presente, que tem que ser escrita, rabiscada, reconstruída e modificada a cada dia. Então, é o treino de aprender a sentir o prazer do futuro no presente, que é um esforço mental. Então, quando a gente se perde, é isso que ele fala muito, nas memórias do passado ou nas ansiedades do futuro, nós perdemos o contato com a vida real. Enfatizando mais um ponto importante sobre o que ele fala, é a perda da experiência vivencial. Tudo isso tem a ver com essa visão de a gente se deixar obcecar pelo futuro e pelo passado. A obsessão com o que está por vir impede a autenticidade da experiência presente. Você tem até uma vivência no presente, mas ela está diluída, porque você mescla com tantos pensamentos de outros momentos que não presente, que essa experiência do momento presente fica diluída, fica fraca. Você não consegue ficar mais do que, às vezes, 1, 2, 3 segundos contemplando uma beleza de um pôr do sol, andando por um gramado ou sentindo vento no seu rosto. Então, a vida deve ser vivida momento a momento, sem tanto carregar o peso do passado na frente, como um antolhos, né? Aquele antolhos do burro de carga, né? Ou então a carga do que ainda está por vir. Então, essa desconexão do presente, pensando somente no passado e no futuro, não só diminui a qualidade da vida, mas também cria um estado permanente de estresse e ansiedade. Eu sei que os conceitos dele, falando assim, parecem, são conceitos filosóficos muito conceituais, são muito teóricos, e eu não sei como aplicar isso.
Mas ele enfatiza muito que a melhor maneira de começar a aplicar é conscientizando-se disso, e se convencendo que você deve fazer um esforço diário, minuto a minuto, para conseguir fazer esse tipo de prática se tornar um hábito na sua mente. Aí você aprende a redirecionar a sua mente para isso. Então ele enfatiza isso. A vida é uma série de momentos. E cada um deles tem o seu valor. Então você observa que cada um desses momentos você tem que vivenciar o máximo possível, se apartar do que vem a ser e viver o presente. Eu me lembro que eu estava vendo um vídeo agora, num certo momento, que houve um casamento. No momento que o noivo e a noiva se ajoelham perante o padre pedir os votos, né? Todo mundo na igreja começou a rir. Aí o padre estranhou aquilo, todo mundo rindo, né? Aí ele deu a volta, na sola do sapato do noivo estava uma brincadeira, falando: socorro, me salvem. É uma brincadeira, uma farra que o noivo fez com os amigos dele. Aí o que o padre fez? Ele interrompeu o casamento. Ele disse que se o noivo achava tão mais importante, em vez da seriedade do momento, vivenciar aquele momento, e sim a brincadeira em relação ao momento, ele não estava presente naquele aqui agora, e a promessa dele era vã. E cancelou o casamento. Eles tiveram até um prejuízo, tiveram que fazer de novo num outro momento com outro padre. Mas é importante pensar nisso, que se você analisar que cada momento tem um certo estado emocional e significa viver aquele momento e viver aquele estado emocional. Se você faz uma coisa pensando em outra coisa, como aquele noivo, na verdade, era mais importante ele se divertir com os amigos dele, né, do que vivenciar aquele momento especial da união, é uma questão de que ele não estava no presente, não é? Eu achei uma reflexão bem interessante para exemplificar. Então, a vida é uma série de momentos e eles têm o seu valor intrínseco. Então, nós devemos descobrir, buscar esse valor e buscar ao máximo se concentrar nele. Porque quando você começa a perceber essa grandeza do agora, você começa a descobrir um nível mais profundo de gratidão e apreciação pela vida, que é um aspecto fundamental para uma vida com mais significado. Então, o livro dele são 6 de reflexões como essas. Afinal, eu vou até comentar um pouco do livro. Mas, continuando. Então, ênfase principal. Esses são só os tópicos principais que eu peguei dos livros dele. A consciência no presente. Tomar consciência do momento atual pode transformar até mesmo as mais simples ações em experiências significativas. Você está comendo um churrasco com sua família. Você tem duas alternativas. Ou você faz o que é chamado pelo americano small talk, conversar sobre política, sobre como é que foi o jogo de futebol, ou realmente vivenciar aquele momento de congraçamento com a família, ao máximo. Agora, se a família está naquele momento de uma conversinha leve, estar no meio daquela conversa leve também é. Mas pegar aquele momento e conhecer um pouco mais, estreitar com a família, não é? É uma diferença. Por exemplo, eu tinha que vir aqui, já eram quase 6 horas, eu tinha que estar aqui na palestra e preparando para as 7. Mas aí a minha esposa e a minha filha foram na esquina tomar um açaí. Aí mas eu estou um pouco atrasado, devo ou não devo? Não, vou. Aí eu peguei no braço da minha filha e fui andando com ela até o açaí. Andei, quando chegou lá na esquina o açaí estava fechado. Aí eu voltei. Só que como eu apreciei que cada um daqueles momentos com a minha filha, né, de 6 anos de idade, dando o bracinho para mim, é uma coisa que nem sempre eu estou com tempo de fazer com ela, aquele momento de só andar até a esquina e voltar foi um momento precioso. Foi um momento de uma experiência significativa, o que poderia não ter sido, já que eu não tomei o meu delicioso açaí que eu ia tomar. Mas não foi um momento perdido. E se a gente fizer isso, a cada momento, a gente torna um momento significativo, não importa o que seja. E eu tive que ir na rua, aí eu acabei tendo que passar no banco, o banco não consegui fazer, tive que voltar lá. Você pode fazer que cada experiência simples seja significativa. Isso aconteceu comigo hoje. Eu fui no banco, não, eu fui na prefeitura, tinha que pegar um papel, aí o papel lá eu tinha que ir no banco, aí eu falei, puxa, ir no banco? Para poder pegar um comprovante oficial, que eu não podia pagar direto no cartão lá, porque não tinha como. Aí eu não fui, mas em vez de ficar esbravejando pela burocracia, eu falei, mas que beleza, está um belo dia de sol, vou andar um pouquinho, estou andando um tempo sentado, e apreciei o momento que eu fiz isso. Isso que é buscar essa atitude. Então, essa atenção plena ao presente não é uma passividade, é se engajar com a vida, mesmo em coisas simples. E é um trabalho que está me ajudando um pouco, reler um pouco Eckhart Tolle a respeito. Então, quando estamos completamente presentes,
cada ato, né, cada ato, mesmo pequeno, se torna impregnado de um senso de amor, como eu tive lá, né, andando com minha filha, de cuidado, refletindo a qualidade da nossa atenção. E a qualidade da nossa atenção é uma palavra-chave que a gente tem que pensar. Porque uma coisa é ter atenção ao que você está fazendo, outra coisa é ter uma atenção de qualidade. E a atenção de qualidade é uma atenção onde nós estamos envolvidos com curiosidade e com prazer naquilo que a gente está fazendo. Então, continuando, consciência no presente é aceitar o momento com todos os seus desafios e prazeres. É uma forma de viver verdadeiramente. Quer dizer, dizer sim à vida como ela é, sem nenhuma resistência, sem nenhuma preocupação, permitindo que a paz e a clareza surjam em nossa experiência diária. Isso vai começar com uma prática intencional, com um treinamento intencional. Se nós não fizermos esse treinamento intencional, o que vai acontecer com a gente? Nós vamos ter dificuldade de manter esse foco. Então, significa algumas vezes por dia, lembre-se de trabalhar a consciência no seu presente. Por que isso? E aí que vem um ponto importante. Situações intoleráveis. O que é uma situação intolerável? É uma situação que tende a nos tirar do sério. A situação intolerável é você se sentir desconfortável com o presente, que está acontecendo uma coisa que você não estava esperando, não estava querendo, não quer aceitar, ou às vezes não tem todos os recursos disponíveis para mudar. Então, nesse momento que tem uma situação intolerável, você tem que transformar em uma situação aceitável, tolerável. Reconhecer que você tem uma escolha, você tem 3 opções. Sempre tem. Você pode mudar seu ambiente, ou pode mudar sua maneira de ver o ambiente, a situação, ou aceitar a situação como ela é. Então, nenhuma situação é intolerável. Você busca mudar seu ambiente de melhor maneira, usa toda a sua criatividade, seus recursos, sua intuição, suas técnicas mentais, todas as suas programações mentais. E aí é que estão nossas habilidades de fazer isso. Não está conseguindo mudar o suficiente, não diga que a situação está intolerável. Não desista. Mude a sua maneira de ver a situação. Aí foca. O que eu estou aprendendo com isso? O que isso pode me tornar melhor? Mudei o melhor possível, mas ainda acho que tem alguma coisa desconfortável. Você também tem essa opção, aprender a aceitar. E aprender a aceitar também é aprendizado. Aceitação é a responsabilidade pelo que está acontecendo. A responsabilidade pessoal exige uma ação. E essa ação é fazer uma dessas 3 opções o melhor possível e não desistir e continuar fazendo. A verdadeira liberdade da nossa vida se manifesta quando você escolhe conscientemente como responder a qualquer situação, não chamando ela de impossível, horrível, intolerável, insuportável, e sim aceitando e dizendo: o que eu posso mudar? O que eu posso mudar minha maneira de ver? Ou o que eu posso aceitar dessa situação? Aceitar o que não pode ser mudado, isso é uma coisa importante. Não é uma rendição à situação, mas é um ato de coragem para saber que muitas vezes nós não vamos ter 100% daquilo que a gente estava escolhendo. A gente precisa mudar, flexibilizar também a situação. Porque essa aceitação permite o surgimento de uma nova possibilidade, uma nova solução. Pode ser que você não está lutando contra a realidade e a realidade está te apresentando uma coisa ainda melhor. Às vezes, eu me lembro muito bem, eu já contei, acho que isso muito tempo no passado, mas a primeira forma de trabalho meu foi trabalhar com agência de propaganda. Eu sempre sonhei, quando jovem, trabalhar com agência de propaganda, e eu fui trabalhar em agência, fiquei 10 anos em agência de propaganda. Eu gostava daquilo, mas aos poucos a situação, foi década de 80, né? Houve aquela recessão, principalmente no Rio de Janeiro, as agências passando, a maioria para São Paulo, ficou meio difícil aqui trabalhar com isso. Então, no início da minha carreira, eu trabalhava coisas que eu gostava muito, eventos e grandes agências, e depois, no final de 10 anos, eu estava numa situação pior do que quando entrei. A coisa não estava lá muito boa. E eu fui perdendo o prazer por aquilo, até que houve um momento em que eu já estava alguns meses desempregado de agência, pensando o que eu ia fazer, como é que eu ia me ajustar. Aí eu fui receber um convite para ir para uma agência de propaganda que era conhecida, era grande, era famosa. Falei, puxa, agência, eu tinha um currículo bom, né, de 10 anos lá. Aí eu fui lá, gravatado, todo bonitão lá. Cheguei lá, botei meu currículo, conversei lá com o cara, falei, você tem um currículo bom para isso, não sei o quê. Você vai trabalhar aqui com um cliente aí. Esse cliente, eu não vou dizer o nome até, né, que estamos gravando aqui. Ele é uma fábrica de cigarros.
Aí eu olhei assim, fábrica de cigarros, mas eu não fumo. Aí, não, não tem importância, não precisa fumar não, mas você vai atender lá. Quer dizer, fazer campanha para cigarros, uma coisa que eu seria visceralmente contra. Na hora me bateu aquilo e eu, na hora, eu não podia, eu me senti meio mal com aquilo. Eu pedi 4, 5 vezes mais do que o valor salarial que seria razoável para minha função. Aí ele me respondeu: não, olha, eu vou ter que negociar um pouco, eu não sei se eu posso chegar nesse valor. Aí eu levantei da mesa, então tá bom, tchau, 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 e saí pela porta. Eu saí pela porta dizendo: gente, eu estou desempregado já há um tempo e a melhor oportunidade que saiu é essa aí, que para trabalhar com uma coisa que eu não aceitaria trabalhar de jeito nenhum. O que significa para mim? Que está na hora de mudar. E eu decidi sair dessa área de propaganda naquele momento e fui trabalhar com a área de recursos humanos, que eu tinha sempre uma vocação, e eu fui trabalhar na área de recursos humanos e abandonei trabalhar com agência de propaganda. Então, o que significa isso? Aceitar que uma coisa que você escolhia antes é para passar a não escolher é uma reflexão profunda, mas é um ato de coragem. Eu tinha que ter um ato de coragem, não para jogar fora 10 anos da minha vida, mas perceber que aquele momento, aquela etapa minha tinha se completado. Então, essa aceitação da mudança também permite o surgimento de novas possibilidades, novas soluções. Você deixa de lutar contra a realidade. Essa é uma reflexão importante. Se é um conceito, não existe uma situação intolerável. Existe uma situação que você deve escolher o que fazer. Ou você muda seu ambiente, ou muda sua maneira de ver a situação, ou aceita a situação como ela é. Mais um pouquinho falar sobre o não apego. Os indivíduos eles se sobrecarregam muito com crenças limitantes, com expectativas que dizem, ó, tem que ser assim dessa maneira ou não é nada. Não pode ser a não ser dessa maneira. E isso, a reflexão sobre isso está no budismo, está no estoicismo grego, que também bebeu de fontes egípcias, está em várias correntes filosóficas. Aceite a mudança da realidade, porque todos nós somos temporários. Então, as situações também são temporárias. Então, não se sobrecarregue com expectativas. Tem uma expectativa positiva, desejo, crença, expectativa, que a gente fala. Mas busque sempre aceitar a situação, fazer o melhor dela ou transformar-se para se ajustar com as mudanças. Isso não interfere, uma coisa não interfere a outra. Então, se a situação se torna muito pesada, você tem que lembrar que em qualquer momento tudo é passageiro. Até as coisas boas. Nosso corpo é passageiro. A nossa essência não é. Então, não levar a vida tão a sério. Aceitar com responsabilidade também é não levar a vida tão a sério. Fazendo essa distinção daquilo que a gente considera, vamos chamar assim, a nossa escolha, o que a gente tem que aceitar, o que a gente quer escolher e mudar, a gente faz isso de uma maneira mais leve. Se conseguiu, ótimo. Se não conseguiu tudo, aprecie o que conseguiu. Aprecie o melhor possível, né? Como diz, né? Você tem um limão, faça uma limonada. Eu até digo, não, eu prefiro fazer logo uma torta de limão. Uma delícia. Então, permitir um espaço interior para sua paz e alegria, independentemente das circunstâncias externas. Isso é buscar o que o Eckhart Tolle chama muito de leveza do ser. Menos estresse e mais oportunidade de experimentar o presente. Porque a vida, ela vai trazer mudanças. A vida vai trazer mudanças. Você não pode ficar dizendo, eu só quero mudanças positivas. Pode ser que sim, você vai ter sempre mudanças positivas. Mas o importante é, se houver mudanças, elas são para o teu aprendizado. A essência é para o teu aprendizado. Então, tudo isso foi para falar dessa questão do valor do momento presente. Todos esses conceitos são abundantes nos livros de Eckhart Tolle. E a gente vai passar para mais um ponto, a libertação da identidade e das emoções. E isso é um ponto importante a gente falar, porque a gente tem que voltar à nossa reflexão sobre o papel do passado. O passado não deve definir nossas vidas presentes. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos em propaganda, mas propaganda não me definiu a minha vida inteira. Uma pessoa pode ter sido um rei, um príncipe, e ao mesmo tempo perder o cargo, um presidente, perder um cargo. Essas coisas todas são mutáveis. Cargos, estilos, créditos. A pessoa foi lá nas Olimpíadas e ganhou a medalha. Vai passar alguns anos, aquela medalha é uma boa lembrança, mas não vai definir ele como pessoa. Então, o passado não deve definir nossas vidas presentes, deve servir apenas de aprendizado e de apreciação. Podemos aprender com o passado? Sim. Mas se a gente se apegar ao passado, a gente vai começar a se apegar também aos erros. E quando a gente se apega aos erros, o que acontece? As nossas experiências negativas limitam o nosso futuro. Reconhecer o passado como aprendizado
É diferente de reconhecer o passado como uma sentença de que nós somos e do nosso próprio valor. O nosso valor não está no passado. Nosso valor está no nosso esforço e na nossa criatividade e do uso de todos os recursos que a gente tem no presente. Isso que é transformação pessoal. Transformação pessoal é focar no presente, para transformar o nosso presente em um melhor futuro. Então, a capacidade de perdoar a si mesmo e aos outros é um passo crucial para isso. E pode ter certeza, um momento ou outro alguém vai pisar o nosso calo. E uma coisa é entender quando a pessoa faz isso de uma maneira intencional e a gente se defender. Isso não é errado. A gente evitar que alguma pessoa fique perpetuamente pisando nosso calo não é errado. Agora, a gente tem que aprender a se desapegar da dor associada ao que aconteceu para abrir espaço para uma nova experiência e uma relação mais saudável. Uma relação para o presente e para o futuro mais saudável. E não porque houve todo um histórico passado e a gente continuar sentindo que o calo nosso está aprendendo. Né? Não estou dizendo que essa seja a solução sempre. Estou dizendo que muitas pessoas se escravizam ao passado. E isso é um momento de sofrimento, permanentemente. Mais uma reflexão interessante: buscar sempre na vida uma interação humana autêntica. O que é uma verdadeira interação autêntica? Parece fácil, mas é uma das coisas mais difíceis buscar autenticidade. Por quê? Porque a gente deve buscar autenticidade, mas também não vulnerabilidade. A verdadeira conexão ocorre quando a gente é capaz de ver além das etiquetas, das identificações, dos rótulos de como a pessoa se apresenta e buscar entender a pessoa como é e aceitá-la como é. As interações sociais muitas vezes são superficiais, as pessoas estão presas nos papéis sociais, nas suas próprias identidades, elas têm medo de se expor. Então, esse equilíbrio entre vulnerabilidade, aceitar o outro e autenticidade, não é? Ser verdadeiramente você, é um trabalho lento, não é assim tão fácil. Né? É permitir um espaço para esse amor genuíno, para a compreensão mútua, é um treinamento até. Muita gente fala em comunicação não violenta, aprender a dar um feedback de maneira carinhosa e positiva para as pessoas. E também aceitar que as pessoas todas não têm essa prática e às vezes podem machucar. E isso faz parte do dia a dia. Também aceitar. A nossa vulnerabilidade tem que ser que nem dos personagens de quadrinhos que cicatrizam rápido. Porque a vida é assim, faz parte do processo também. A autenticidade vai requerer muita coragem, porque a gente tem que se desprender dessa expectativa externa e abraçar o nosso eu verdadeiro, né? Nosso ser verdadeiro. Toda essa reflexão vai depender muito de que a gente pode chamar de liberação do ego. O que é liberação do ego? Olhe para suas emoções não como você mesmo. As suas emoções estão enraizadas a você, mas elas são teu kit de ferramentas para o mundo, não são você. Se você aprendeu, por hábito, por padrão, se comportar com muita agressividade, você vai ter que liberar o seu ego, entendendo que esse ego seu, que foi treinado com essa agressividade, tem que ser desenraizado, modificado. As pessoas se apegam a emoções achando que a sua identidade está nas emoções. Um fulano aprendeu a conseguir tudo batendo na mesa. Ele acha que aquilo é o jeito dele. Ele fala, eu sempre fui assim, eu nasci assim, né? Eu cresci assim, não vou mudar. Né? Tem a famosa síndrome de Gabriela. Porque aquilo está familiar, mas o que ele tem é um hábito, um padrão de ego, um padrão emocional, uma memória do passado, uma memória de sentimentos, pensamentos, conclusões, decisões e emoções. Aquilo não é ele, aquilo é um kit de ferramentas, só que algumas estão cegas, algumas daquelas ferramentas estão rombudas, elas não servem mais para o uso diário. Então, a tendência de se identificar com emoções negativas impede muita mudança. A pessoa deve dizer, o meu ego não sou eu. Isso já é um treinamento mental. O meu ego é uma ferramenta minha. O meu eu autêntico está por trás desse ego. Então, isso é uma meditação. Então, essa identificação ela pode gerar um ciclo vicioso, se você se conectar com o seu ego. E isso vai impedir o seu crescimento pessoal, vai impedir a sua felicidade verdadeira. Eu sei que essa reflexão tem muitos conceitos e tudo, eu sei que precisa ser repensado, mas eu vou fazer no final um convite para ler os livros, porque é um livro dele, é um livro até fino, mas tem que ser digerido com esses conceitos e praticado de uma maneira profunda. E o poder interno e a autenticidade faz parte desse processo. Quando a gente aprende a cultivar esse poder interno, a gente deixa de lado essa necessidade de controle, de dominação dos outros.
A gente aprende a saber que a gente é um eu separado do ego. E quando alguma outra pessoa nos apresenta o ego dela, a gente começa a ver também que não é o eu dela. E você tem a escolha de ajudá-la a descortinar, a perceber o verdadeiro eu dentro, na medida do possível, mas sem querer também levar os outros nas costas. Essa verdadeira força vem de dentro. Não é um poder sobre os outros, é um convite para a melhoria do crescimento pessoal. E fazer isso requer um certo trabalho, mas torna o ambiente mais saudável, mais positivo ao redor de todas as pessoas. Essa transformação, quando você percebe essas lutas internas e percebe que não é sobre nós mesmos, nosso eu, e sim sobre nossos egos, e o relacionamento, as interações com os outros, pode ser sobre com o eu dos outros ou com o ego dos outros, você faz essa distinção não só para você, mas também com os outros, você aprende a treinar-se e a também, pelo teu exemplo, treinar os outros a ter uma percepção melhor do seu próprio eu. E são essas as reflexões que têm a ver com essa visão que nós falamos da libertação da identidade. E já é um desafio muito grande. O primeiro desafio colocado foi sobre o valor do momento presente. Aí você usa o momento presente para trabalhar a reflexão e se libertar do ego, se libertar a sua identidade do eu, do ego, das emoções negativas. E depois que você faz bastante essa prática, você começa a se preparar para a terceira prática, que é a busca pela paz interior. E é importante perceber que essa busca pela paz interior é uma distinção importante, é pequena, mas bastante importante. Existe uma coisa chamada felicidade, existe uma outra coisa chamada paz de espírito. Então, muitas vezes, as pessoas consideram a felicidade de uma maneira errônea, como um estado, eu tenho que ser sempre feliz, feliz, nunca devo sentir nada negativo, nenhum tipo de tristeza, preocupação. Se você fizer isso, você vai estar buscando uma coisa praticamente impossível, porque vai ter momentos de instabilidade, de tristeza. Não é tanto a preocupação e a tristeza do momento, mas a maneira como você a interpreta e busca melhorar seu estado emocional. Em vez de se fixar no que pode trazer felicidade, você deve buscar a sensação de paz interior. A paz interior é um estado profundo. Então, pode estar acontecendo, está caindo pedra tudo ao teu redor. Mas você pode ter uma sensação de paz interior, de uma tranquilidade, que é diferente de estar feliz. Você vai estar lá se protegendo da chuva de pedra, mas você vai estar tranquilo, com a sensação de paz interior. O desejo de felicidade, muitas vezes, acaba em frustração, porque essa condição, estar feliz, também depende de fator externo. E nem todos são previsíveis. Mas a paz interior não tem essa flutuação. A paz interior é uma prática, é uma aceitação. Alguém me insulta. Na felicidade, se eu busco a felicidade, ser desvalorizado por outra pessoa vai prejudicar o meu sentimento de felicidade. Mas na minha paz interior, eu vou observar a outra pessoa e aceitar, dizendo a pessoa está falando pelo ego, porque talvez os interesses dela não sejam iguais aos meus. Então, essa paz interior é um porto seguro. Você tem tempestades, mas você sabe que tem uma busca da paz interior, que é o porto onde você pode voltar. E um ponto importante é que todas as preocupações têm um determinado papel. Preocupar-se não tem um valor real. Porque se você gastar muito tempo com um cenário hipotético de um futuro desejado, de algo ideal, possivelmente você vai esforçar tantos neurônios que vai dedicar menos neurônios a criativamente fazer o possível e o melhor da sua vida. Então, se você dedica um certo tempo para prazerosamente buscar o seu futuro, seja uma programação mental, uma visualização, seja ativamente fazer ações, tá certo. Mas se você ficar olhando para cenários hipotéticos de prejuízo, sem ser apenas para prevenir para que isso não aconteça, quando passou um momento a mais dessa previsão, da evitação que aquilo aconteça, você cai na pré-ocupação. Então, isso torna-se uma perda de energia e de tempo. Vai nos distanciar do agora, vai aumentar o estresse, vai aumentar a ansiedade. Então, você deve buscar superar essa tendência de se preocupar, praticando sempre voltar à consciência do presente. Aí retorna que essa busca da paz, você treina ela com a consciência do presente, como a gente falou no início. Isso vai afetar a sua qualidade de vida, suas relações, o seu ambiente vai ficar mais leve, mais harmonioso, e você vai desenvolver essa prática. Isso é uma questão. A vida toda pode estar confusa ao seu redor. Às vezes você pode fazer alguma coisa para controlar, mas você vê a tamanha quantidade de confusão, você desanima, não quer resolver.
Está uma bagunça tão grande tudo ao seu redor que você não faz nada para mudar. Então, reconheça que a gente não é nossa mente. Reconheça que você tem o seu eu e seu eu se manifesta em suas ações. Então, você pode fazer uma parte, mas essa parte representa o seu eu. E isso vai ser importante para a sua verdadeira liberdade. Aí você começa a fazer um pouco, daqui a pouco o seu ego vai te dar prover, vai ser um ego positivo, vai te prover recursos e habilidades para te ajudar a você ser verdadeiramente seu eu. Observar os próprios pensamentos e sentimentos é algo essencial, fundamental para eu conseguir isso. Você vai criar uma liberdade de identidade mental quando você se distancia dos seus pensamentos e mesmo que esteja tudo confuso ao seu redor, você abre espaço com uma percepção mais elevada de você mesmo. Começa a se separar desse ruído mental ao seu redor e pronto. Você começa a reduzir, mitigar, enfraquecer o impacto emocional de eventos externos e consegue, independente disso, fazer o melhor possível. Aconteceu uma catástrofe qualquer. O que você quer? Que chega um bombeiro e que chora num canto porque está acontecendo, ou que friamente vai lá e tenta fazer o melhor, procura os feridos e tenta resolver? Você quer um bombeiro tranquilo e frio. Você não quer alguém que seja levar tanto a emoção que não se mobiliza para agir. Como um médico também. Ele recebe esse treinamento, às vezes, de se dissociar um pouco, que alguns acham que os médicos são frios, que eles têm que ter esse momento de não se deixar levar pelo caótico da situação do momento. Buscar isso, mitigar o impacto emocional de eventos externos, é o que vai trabalhar. Não significa uma frieza, e sim uma aceitação da situação como está e fazer o melhor pedaço, parte a parte. E quando você consegue isso, você começa a ter uma revelação, uma sensação do prazer e amor. Amor próprio, amor por todas as pessoas. Você começa a perceber o que a gente chama de prazer e amor existencial, que está além do pensamento das circunstâncias. Você começa a despertar para uma nova maneira de viver. Tudo isso são os conceitos que ele fala nos livros e que, na verdade, praticá-los é bem mais trabalhoso do que apenas lê-los. Mas faz parte. E a ideia de apresentar isso é fazer vocês se motivarem a refletir com esse autor e outros autores a respeito. Porque esse despertar emocional, esse estado do eu, do momento presente, com aceitação, se desidentificando dos pensamentos e emoções negativas, não pode ser forçado. É uma consequência natural de se viver plenamente no momento. As emoções positivas e os estados agradáveis, eles podem aparecer quando estamos presentes. Quando estamos com muita distração da mente, a gente está sendo levado. Se as coisas ao redor estão boas, a gente vai estar numa situação, uma emoção positiva. Se não estão boas, a gente vai ser levado para uma situação negativa. Porque tem tanta gente viciado em apostas, em joguinho de celular, em sorteio de mega-sena e outras coisas. Porque no momento, enquanto não chega o resultado, elas têm um momento de emoção positiva. Só que essa emoção positiva é uma alimentada externamente. Se a pessoa não treina alimentar os estados agradáveis, as emoções positivas internamente, vai estar sempre procurando algum tipo de vício externo. Em alguns casos, pode ser uma coisa simples, como bater papo, assistir uma novela da TV, uma coisa que não seja muito prejudicial. Outras coisas, a pessoa entra na jogatina e não sai mais, né? A gente sabe que existem esses casos. E assim, para a vida fluir com essa sinergia com o que realmente importa, permitir esse estado de contentamento e paz interior, é importante que a gente reflita esses conceitos e, mais do que isso, treine-os de maneira profunda. E eu queria comentar dos livros mais conhecidos. O Poder do Agora é um livro de 97, 2007, 2017, 2027. Quer dizer, não chega a ter nem 30 anos esse livro. Tem 28 anos. Fez um impacto muito profundo. Mas, mesmo assim, é um livro que as pessoas colocam na vala comum de muitos livros de autoajuda, quando, na verdade, é um livro de filosofia de ajuda, que eu acho até... Eu gosto do termo autoajuda, mas tem uns livros que são mais conceitualmente filosóficos e outros são mais de práticas. E esse é um livro mais conceitualmente filosófico e vale a pena. Depois ele também mencionou, ele também escreveu O Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Não é? O Poder do Silêncio eu não li, 2003, esse aqui. Não é? E tem outros vários. Depois ele também teve esse Praticando o Poder do Agora, que é um resumo, uma síntese do Poder do Agora. Tem outros. Os outros, infelizmente, eu não li. Agora, eu estou recomendando
Porque o que, em essência, do trabalho dele é falar do despertar emocional. Não é um estado que pode ser forçado. É uma consequência natural de se viver plenamente no momento. Então, saber disso é o primeiro passo. E segundo, as emoções positivas, estados agradáveis, eles vão estar quando a gente está completamente presente, além dessas distrações da mente. E assim a vida começa a fluir com aquilo que realmente importa, que é o nosso estado de paz interior, de contentamento, vindo de dentro.